Esses dias eu me deparei com essa imagem num grupo de uns amigos que gostam de animes antigos. Nessa imagem você pode ver Yoshiyuki Tomino. Eu sou o Mika e hoje eu vou trazer a palestra que o Yoshiyuki Tomino, o criador de Gundam, deu aqui no Brasil em 2004, que foi disponibilizado aqui no YouTube por uma pessoa que estava lá, um fã. E, nossa, é um serviço incrível de resgatar Lost Medias. E eu assisti e vou trazer aqui um pouco do que ele fala. E no final eu vou trazer 3 dicas que ele traz nessa palestra. Então, vamos dar uma olhada aí o que esse criador quer trazer pra gente como artista e como pessoa. Vamos lá? O Tomino é o criador de Gundam, que é uma das maiores franquias, se não a maior franquia de robôs gigantes que existe. Ele fez Gundam em 79, inclusive é o nome do Gundam, do primeiro Gundam, né? O RX-79-2, que é exatamente esse aqui, ó. Eu tenho ele aqui. Não sei se vocês conseguem ver ele direito aí. Fora esse aqui eu tenho mais 3, mas eu preciso dar uma limpada neles e quando eu for limpar eu vou fazer um vídeo sobre isso, aí eu apresento eles para vocês. O Tomino ele trabalhou na Mushipro, que foi o primeiro estúdio do Osamu Tezuka. Inclusive tem vídeo dele aqui no canal. E lá ele escrevia roteiros e desenhava. Mais precisamente ele escreveu Astro Boy e também fez os storyboards de Astro Boy. Antes disso ele tinha estudado cinema, ele gostava muito de cinema. Então ele entrou nos animes e começou a trabalhar com isso. Aí depois de ter trabalhado esse tempo na Mushipro, ele foi trabalhar na Sunrise. A Sunrise é um dos maiores estúdios de robô, de anime de robô de todos os tempos. Está aí até hoje, é gigante, né? A maior parte dos animes da Sunrise é de robôs gigantes. Embora tenha algumas exceções, como Cowboy Bebop. Lá ele criaria Gundam e Gundam simplesmente é muito difícil de explicar o tamanho de Gundam, literalmente, talvez. Mas Gundam é simplesmente todo ano tem Gundam, seja no cinema, seja na TV. Além disso, o que ele fez de diferente foi fazer uma história muito boa, muito humana. Inclusive os robôs são bem humanos. E dessa forma ele cativou as pessoas. As pessoas estavam adorando aquele anime e queriam comprar aqueles brinquedos. Então ele vendeu muito brinquedo. Ele criou, não necessariamente ele, né, mas toda a equipe ali envolvida criaram os Model Kits. Então você compra um Gundam todo desmontado e sai montando. E é muito legal, é um quebra-cabeça, é muito gostoso. É igual esse daqui é um Model Kit também. E agora eu vou falar para vocês um pouco da entrevista. O Tomino veio para o Brasil em 2004, na UERJ, no Rio de Janeiro, e ele fez uma palestra que eu mal sabia que ele tinha vindo para o Brasil, e se eu não me engano foi um evento público, numa universidade pública, estadual, mas ele veio para o Brasil em 2004, e há um tempo atrás, um pessoal aí de um canal de tokusatsu, de cultura japonesa, que eu vou linkar aqui embaixo, e postaram agora no YouTube pra gente ver. Eu vou falar um pouco dessa entrevista que eu assisti recentemente. Eu acho legal que ele gasta, tipo assim, uma meia hora, uns 40 minutos da 1h30 de entrevista, explicando sobre linguagem, sobre escrita e como o japonês escreve da direita para a esquerda e de baixo para cima, de cima para baixo, tanto faz. E o pessoal do ocidente é ao contrário. Só que ele não estava conseguindo chegar no ponto que ele queria. Não sei se é por ele ter que falar e a tradutora tendo que falar depois, e isso perdi um pouco a conexão do pensamento ali do que ele estava tentando passar. Acho que ele não conseguiu passar isso e parou. Ele falou assim: ah, galera, é o seguinte, tem que estudar física. Se vocês quiserem aprender um pouco mais disso, eu acho que o mais certo é vocês estudarem física. E essa parte é muito engraçada. Depois disso, ele vai, de fato, falar um pouco da indústria de animes, né? Ele fala que as pessoas não gostam do Turn A Gundam, que tinha saído há pouco tempo. E é um produto que ele fez, é uma obra que ele trabalhou em cima.
mas é uma obra muito diferente. A comparação que fazem é essa, né? É como se fosse o Estúdio Ghibli no mundo de Gundam. Ele é muito bonito, é o Gundam de bigode, ou Bigundam, Bigondam, bigode, Gundam de bigode. Eu assisti alguns capítulos, mas nessa vez que eu peguei pra assistir não me pegou. Eu quero voltar um dia e entrar nessa história aí e entender as nuances dela e o que o Tomino queria fazer ali, porque ele quis fazer algo diferente do que ele já tinha feito em Gundam. Então é bem diferente esse anime. O Gundam é uma história de guerra, é uma das maiores. Se você colocar aí obras que falam sobre guerra, pra mim tá ali entre as 5 maiores obras que falam de guerra em todas as mídias, inclusive filme, videogame, enfim. Aí ele fala também que assim que saíram as primeiras séries de Gundam, então Gundam, Zeta Gundam, Zeze Gundam, o filme do Charles Contra-Ataque. Nessa época, os fabricantes de brinquedo estavam tentando impor muita influência nos artistas, e isso era péssimo, ele odiava isso. Ele fala que o pessoal ficava interferindo muito no trabalho dele e isso não era legal. Ele, inclusive, faz um apelo para que os patrocinadores deem mais liberdade artística para os desenhistas, para os roteiristas, para os artistas envolvidos. Porque eles estavam muito querendo vender as coisas e então coloca agora uma navinha diferente, coloca um robô diferente, a história não tá indo legal, e acabava mudando tudo e não ficava legal. Mas também ele fala que os artistas nem sempre vão conseguir fazer o que gostam. Então tem que ter uma troca ali, e nem sempre isso vai ser possível. E os artistas podem fazer ir com a mente mais aberta e ouvir o público também, ouvir o que as pessoas gostam, o que as pessoas estão passando, para conseguir essa conexão que ele conseguiu no passado. E ele fala que isso é difícil, porque o ego do artista é gigante. Então os artistas têm um problema, uma certa dificuldade em ouvir a opinião de terceiros. Os artistas eles têm muita paixão no que eles fazem ali, e é como se fosse um filho deles, é como se fosse parte deles. Então é muito plausível que os artistas não queiram mudar nada, ou sejam pessoas difíceis de lidar. Mas ele fala que não deve ser assim. Os artistas têm que ser um pouco mais maleáveis para tentar chegar numa boa história, numa história que cause essa empatia, para que o público goste também e o público se veja nessas histórias. Ele pede que as pessoas não copiem outras histórias, inclusive não copiem o próprio Gundam, não copiem essas obras que fazem sucesso, e sim apliquem o que eles vivenciam, porque quando você coloca algo que você vive para fora, você mostra isso, as pessoas vão se conectar com isso também, porque você não é sozinho. O que você está sentindo não é só você que está sentindo, tem milhões de pessoas sentindo, seja solidão, seja cansaço, seja raiva, seja amor. Tudo isso pessoas no mundo inteiro estão vivendo, então é muito mais fácil de você encontrar as pessoas que vão apoiar você, vão gostar da sua obra, se você colocar sua vivência nisso. E no final ele deixa 3 dicas. A primeira é: estude cinema. É até esperado que a gente ouça isso. Acabou a minha impressão 3D ali. É até esperado que a gente ouça isso de alguém que estudou cinema, vê os diversos pontos de vista, as takes, a fotografia e como os diretores enxergam o que está acontecendo, e dessa forma a gente, como artista, consegue aplicar isso também nas nossas obras. Ele também fala para ter referência, então de nada adianta se você não tem para onde buscar referência, você fica sempre nas mesmas coisas. Eu vou fazer uma história, por exemplo, igual a do Batman, vou fazer uma história igual a do Superman. Você vai ficar sempre na mesma coisa. Então você tem que ir lá, tem que ler um livro, uma história europeia, uma lenda japonesa, ver a história, por exemplo, de mitos do próprio Brasil, pra gente que é daqui, mas tentar se aprofundar em vários tipos de história, em comédia, em drama, em terror. A gata acabou de esbarrar na câmera, e isso vai acontecer nesses vídeos que eu tô tentando fazer mais naturalmente, tá? É importante ter referência, então mangás também. Vocês veem nos vídeos que eu tenho todos esses mangás aqui.
alguns deles eu nem gosto tanto assim, mas são referências que eu tenho para me colocar no meu portfólio como artista. Eu tenho que saber, entender como esses artistas passam seu ponto de vista nas suas histórias. E por último, ele fala que quando se tem que fazer, tem que fazer. Então, o processo criativo não é esperar a criatividade chegar e agora eu estou iluminado e vou criar a maior obra de todas, vou fazer o próprio One Piece, vou criar a Turma da Mônica, vou criar o próximo Evangelho. Não, o processo criativo ele é extremamente cansativo e tem que ser contínuo, é um esforço contínuo, é fazer todo dia. E com o passar do tempo a gente vai aprender, vai pegar a forma como se faz, porque no fim isso é método e a gente vai acabar criando sempre, tendo essas referências como base e fazendo com regularidade. É o que eu sempre falo aqui no canal para os artistas, para desenho, mas isso não serve só para desenho, isso serve também para escrita, para história e até para gravar vídeo aqui no YouTube. Então, quanto mais a gente fazer, mais prática a gente vai pegar, mais experiência, e isso vai se tornar muito mais fácil. Assim como eu tô falando aqui agora com vocês. Esse canal tá prestes a fazer 1 ano, não sei quando você está vendo ele, mas se você está vendo ele no dia de hoje, ele tá próximo de fazer 1 ano. E se você pegar os primeiros vídeos, eles são bem diferentes. Se você pegar outros modelos de vídeos, meus vídeos de história da animação, por exemplo, eles são feitos de outra forma. Porque é difícil, naquela época eu não sabia falar direito, eu ainda não sei, mas eu sabia muito menos, tinha mais vergonha de falar, não sabia gravar, não sabia editar, mas agora com a experiência e com a insistência eu tô conseguindo, tô aprendendo a falar melhor, a escrever melhor. Então a regularidade é fazer um pouco, mas fazer todos os dias, fazer sempre com a constância. Isso vale inclusive para academia, por exemplo. Essa vai ser a nossa salvação. É isso que vai nos diferenciar daquela pessoa empolgada que começa e a hora que acaba a paixão ela deixa pra lá e acaba... Uma pessoa muito talentosa acaba perdendo gosto pela coisa porque acabou. Ela ficou esperando estar iluminada, estar inspirada para fazer, e a gente tem que fazer arte a todo momento, não dá para ficar esperando tá bem, tá inspirado para fazer. Se você faz todo dia, a experiência vai te recompensar e você vai se tornar um artista melhor, um contador de histórias melhor, um editor melhor, um atleta melhor até. Você vai se tornar melhor com constância. Foi muito legal ver essa palestra do Tomino, é 1h30, eu recomendo muito que vocês vejam, porque dá para aprender muita coisa. Eu trouxe só alguns trechinhos que eu peguei na palestra, assim, mas é muito legal e é um pedaço da história, não só do Japão como do Brasil, um encontro de um cara tão grande, um criador tão ativo, tão variado, que fez tantas coisas diferentes aqui no Brasil. Foi muito legal. E se você tem alguma outra palestra que você acha que seria legal de eu trazer para cá, coloca aqui nos comentários, eu vou adorar assistir. Então eu vou tentar trazer mais alguns pontos de outros documentários e palestras que eu vi aqui pelo YouTube, que eu acompanho. Tomino, eu acompanho. O Hideaki Anno, que é uma pessoa incrível, que inclusive fez aniversário semana passada, eu acabei deixando passar. Vou ver se eu trago alguma coisa aqui do Hideaki Anno nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas tem o documentário também do Estúdio Ghibli. Inclusive eu já falei do Estúdio Ghibli aqui no canal, um vídeo que o pessoal gosta bastante também. Quero trazer mais desses assuntos aqui pro canal. Então se você gostou, curte, se inscreve. Até a próxima!